Reflexão da palavra de Deus se encontra hoje no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Palavra fiel e verdadeira é esta palavra de Deus. No versículo anterior está dizendo que esta palavra de Deus é eficaz, mais penetrante que a espada, de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Infelizmente, existe muitos e muitos vivendo uma vida de aparência, uma vida de engano, uma vida de fingimento, de falsidade, E aqui a palavra está dizendo que o Senhor, Ele contempla a cada um de nós, a cada atitude, comportamento, a cada agir, a cada falar, Tudo que nós estamos fazendo, Ele está contemplando, Ele está olhando, Não temos como fazer alguma coisa escondida e não devemos de maneira nenhuma viver uma vida de aparência, fingindo ser o que não é, dizendo, por exemplo, que amamos e não amar, por exemplo, Fingir ser o que não é. Devemos viver a verdade, a sinceridade diante de Deus. E se estamos vivendo desta maneira, sem, como se diz, vivendo uma vida correta diante aos olhos do Senhor, devemos e precisamos se consertar no nosso dia a dia, porque Ele está olhando, Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. Não devemos de maneira nenhuma viver uma vida de aparência. Aqui ele está dizendo, não há criatura alguma, ou seja, não há ninguém encoberto diante dele. Os olhos dele estão olhando, contemplando tudo que nós estamos fazendo, todos os nossos erros que nós cometemos no nosso dia a dia. Ele está olhando, Ele está vendo, Ele está contemplando a cada um de nós. Então, não devemos de maneira nenhuma viver uma vida de aparência. Devemos viver uma vida correta diante ao Senhor. E quando erramos, fazendo coisa desagradável aos olhos do Senhor, devemos e precisamos pedir perdão, pedir ao Senhor que nos fortaleça para que nós possamos se consertar no nosso dia a dia, para que possamos ser amanhã, por exemplo, melhor que hoje melhor que ontem, se consertar no nosso dia a dia, no nosso viver, porque, na verdade, Deus, Ele quer que nós possamos colocar o nosso vaso em santificação. Nosso vaso somos nós, o nosso corpo. Erramos sim, pecamos sim, até em pensamentos. Somos falhos, não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição se consertando, pedindo perdão. E é assim que devemos fazer no nosso dia a dia. E não viver uma vida de aparência, de fingimento, de falsidade. Que possamos refletir, meditar nesta mensagem,
Os olhos do Senhor, Ele está contemplando a cada um de nós. Meu amado, se você está vivendo uma vida de aparência, uma vida de fingimento, de falsidade, que hoje você possa se consertar diante de Deus, reconhecer que não deve viver uma vida desse jeito. Reconhecer que o Senhor, Ele está te olhando, Ele está te observando, Ele está me observando no meu dia a dia. Mas temos a oportunidade hoje de pedir perdão, como eu falei anteriormente, de reconhecer nossos erros e de se consertar diante do nosso Deus. Que você possa receber esta mensagem no seu coração e, se por acaso você estiver agindo, vivendo esta vida qual eu comentei nesta mensagem, que você possa se consertar, né? Que nós possamos, né? Verdade é essa. Nós possamos se ajoelhar, né? E pedir perdão e pedir forças para que nós possamos se consertar no nosso dia a dia e colocar o nosso corpo, o nosso vaso em santificação, obedecendo assim a palavra, esta palavra, que como está dizendo aqui anteriormente, né? Esta palavra de Deus, ela é eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra em nosso coração, né? E que possamos receber esta palavra, aceitar esta palavra, que é a palavra de Deus, e reconhecer que precisamos se consertar de verdade no nosso dia a dia. Esta é a mensagem que eu trago de reflexão para o seu coração e o meu, que possamos se alimentar de verdade desta palavra, que é a palavra fiel, palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida.